A paz do Senhor, eu espero que você esteja bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira aula da ATB, Academia de Teologia Bíblica. Bom, essa é uma aula especial, você que já está no nosso grupo do WhatsApp e votou, inclusive, a aula de hoje, o tema é fruto de uma votação no grupo do WhatsApp, onde nós votamos entre seitas e heresias, e quem é o Espírito Santo, e também sobre os atributos de Deus. Houve um empate, essa votação se estendeu para o Instagram, então quem é seguidor do Instagram também lá teve a oportunidade de votar e acabou sendo escolhido o tema Quem é o Espírito Santo, um tema maravilhoso, e essa aula, como eu disse, é uma aula especial gratuita. Deixa eu me apresentar antes de mais nada, você que não me conhece, eu sou o Gustavo Branco, eu sou coordenador, fundador da ATB, Academia de Teologia Bíblica. A Academia de Teologia Bíblica, ela vem com uma proposta nesse ano de 2025 para cursos livres na área teológica. Então, isso é até importante nós frisarmos, os nossos cursos são cursos livres, voltados exclusivamente para o ministério, para a sua preparação, para o seu desenvolvimento, oferecendo ferramentas e ensino bíblico de qualidade para você se desenvolver no ministério, você que prega a palavra, você que gosta muito da palavra, você que se interessa cada dia mais, tem curiosidade, tem questionamentos. Então, pensando nisso, nós estruturamos e estamos trabalhando bastante para que o ensino de qualidade chegue até você. E mais, um ensino acessível, com um custo muito baixo. Depois, no decorrer da aula, nós vamos também falar um pouco aí sobre o curso de teologia, que nesse mês de fevereiro de 2025 nós vamos estar dando início, um curso básico, fundamental, livre também, um curso que nós não buscamos a certificação ou reconhecimento do MEC, já que isso interferiria na nossa grade de ensino, e tendo que incluir, por exemplo, matérias que não estão de acordo com a teologia bíblica. Então tem que abordar assuntos como direitos humanos, questões raciais, religiões indígenas, enfim, todos esses aspectos. E o nosso foco, como eu disse, é estudar a palavra de Deus, e nós vamos estar juntos nessa jornada. Eu vou ser o seu professor durante o período do curso de teologia e outros cursos que nós vamos desenvolver aqui. Mas além desses cursos, nós vamos ter aulas especiais, aulas como essa que nós estamos iniciando hoje, sobre quem é o Espírito Santo, aulas sem custo, com material acessível. Teremos também cursos rápidos. Inclusive, falando sobre o material acessível, essa aula, para quem está acompanhando aí pelo YouTube, não está no grupo do WhatsApp, os integrantes do grupo do WhatsApp que estão lá, que votaram, vão receber uma apostila especial, totalmente didática, sobre o tema Quem é o Espírito Santo. Essa apostila não vai ter custo nenhum e ela é exclusiva para quem é membro do nosso grupo do WhatsApp. Todos os links com relação às nossas redes sociais, nós vamos falar mais à frente, estarão aqui na descrição. Então você pode, na descrição, ver o nosso grupo, nosso contato do WhatsApp, Facebook e Instagram. Nós também estamos aí começando a trabalhar, em breve nosso site também estará no ar, o site da ATB, Academia de Teologia Bíblica. Então é isso, essa aula não tem certificado, não é um curso, é uma aula especial apenas, mas você vai ter um material que vai com certeza edificar a sua vida e vai te ajudar a preparar inclusive esboços, pregações, e nós vamos estar à disposição. Inclusive você pode fazer parte do grupo do WhatsApp para ter todas essas informações, você não vai pagar absolutamente nada, é um grupo fechado, normalmente só os administradores falam quando tem alguma informação, alguma notícia, algum projeto, aí a gente acaba falando lá. Em alguns momentos a gente abre para quem quer interagir, mas não é sempre, tá bom? Então é um grupo bem tranquilo de pessoas de Deus e com vontade de aprender sobre a palavra. Mas vamos iniciar a aula sobre quem é o Espírito Santo. Tudo que nós falarmos aqui vai estar na sua apostila. Eu estou até com o meu computador aberto aqui para nós podermos seguir de uma forma bem didática e acompanhando. E para tudo que você ler depois, eu aconselho que você leia a apostila. É muito importante ler a apostila, porque tem muita informação legal aqui, vai enriquecer, vai complementar. A aula nós vamos abordar alguns temas, vamos resumir algumas situações, mas em profundidade você vai acompanhar aqui na apostila. Mas, além da apostila e da aula, eu queria te dizer o seguinte: qualquer estudo teológico, ele precisa ser pautado aqui, na Bíblia. Tá? Na palavra de Deus. Então, a Bíblia tem que ser o seu
tem que estar na sua cabeceira, né? Tem que ser o conjunto de livros, porque a Bíblia é um compilado de livros, 66 livros. Mas ele tem que estar na sua cabeceira, porque não tem como estudar teologia, aprender teologia, baseado só em teorias, né? Só em pesquisas na internet. Não, a Bíblia. Né? O fundo de todos os estudos na teologia tem que ser bíblico. E essa é a proposta da ATB. Então eu já quero pedir para você que está assistindo essa aula aí, que está acompanhando, eu quero dizer para você fazer o seguinte, vamos fazer isso juntos. Você vai printar a tela, e depois você vai lá no seu Instagram e você marca a ATB. Nós estamos num projeto de crescimento, nós estamos iniciando e não chegamos nem ainda aos nossos primeiros 1000 seguidores, estamos bem perto. Mas você pode printar e marca a gente, nós vamos estar repostando o seu perfil, se o seu perfil estiver aberto, claro, né? O perfil tem que estar aberto e aí nós vamos estar repostando você também. Então marca a ATB lá. O Instagram está aqui embaixo, mas se você tiver dúvida e quiser fazer a busca lá, @ né? Academia de Teologia Bíblica. Tá? ATB, Academia de Teologia Bíblica. Vai ser fácil você encontrar. Mas vamos iniciar e antes de iniciar eu quero fazer uma breve oração com você para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, continuar falando e falar também ao meu coração. Vamos lá então, vamos orar. Eu peço que você feche os olhos, coloque a mão no seu coração e vamos orar para que o Espírito Santo possa nos ensinar, porque Ele é o supremo professor. Senhor Deus e Pai, é diante do Teu Filho amado Jesus que nós estamos aqui nesse momento, Pai, nessa aula especial, nessa aula sobre teologia, onde vamos falar do Espírito Santo. E eu peço que Tu, Espírito Santo, possa nos direcionar, possa falar conosco, possa falar ao coração de cada aluno, de cada pessoa que está aí na tela do celular, do computador, talvez na TV, pelo YouTube, para que o Senhor possa ministrar no profundo, direcionar essa pessoa que está dando um passo de buscar a conhecer o Senhor ainda mais. O Senhor é aquele que se revela a nós. Só é possível aprender sobre o Senhor porque o Senhor se revelou primeiro. Então eu peço, Senhor, em nome de Jesus, fica conosco e que todo mal, tudo aquilo que possa impedir, que caia por terra em nome de Jesus. Fica conosco. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, vamos lá? Deixa eu tomar minha água aqui. Nós vamos iniciar falando sobre o tema, como eu disse, quem é o Espírito Santo. Mas, biblicamente, de onde vem, nós vamos conseguir provar, explicar quem é o Espírito Santo. Então, vamos partir do início. Né? E o primeiro tópico da sua apostila é sobre a divindade do Espírito Santo. E o primeiro versículo da Bíblia vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. E alguns por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles vão acreditar e vão defender a ideia de que o Espírito Santo, ele não é Deus, ele é sim uma força ativa de Deus, uma força que age, ele não é propriamente Deus. E isso, biblicamente, não é verdade. A partir do momento que nós partimos da ideia, e a ATB é uma instituição cristã, protestante, que tem, inclusive, uma confissão doutrinária, isso aí você vai conseguir ler com calma na apostila, tem a nossa confissão doutrinária, nós acreditamos na Trindade, ou num termo até mais específico que é utilizado, que explica talvez até melhor, a triunidade. O que seria a Trindade ou a triunidade? Seria um só Deus, mas 3 pessoas. Um só Deus, 3 pessoas, uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo, agindo em comum acordo, agindo dentro de um propósito, agindo em comunidade, né? Essa composição, mas tanto o Pai, o Filho, o Espírito Santo são Deus. E aqui, no primeiro versículo, que no princípio Deus criou os céus e a terra, a Bíblia vai ser enfática, dizendo, foi Deus que criou os céus e a terra. E eu separei, inclusive, deixei na apostila, na sua apostila, 2 pontos muito conhecidos. Tem outros, tá? Mas os 2 mais conhecidos, que até buscam aí base científica e tentam provar e refutar a Bíblia, porque existem 2 teorias da criação. Né? A primeira delas é o Big Bang, que você já deve ter ouvido falar na escola. E o Big Bang ele foi idealizado, surgiu por um padre, por incrível que pareça, por nome Georges Lemaitre. Eu não sou professor de francês, mas foi no ano de 1927. E ele defende que o universo ele estava composto, compactado
num estado pequeno, minúsculo, né? E aí ele começou a se expandir, né? Mais ou menos quando você pega um balão, enche vazio, né? Uma bexiga, enche de pontinhos, e aí na medida que você vai soprando, aqueles pontinhos vão se expandindo. Essa é a ideia, né? Essa teoria ela não pode ser, inclusive ele defendia que isso está acontecendo constantemente. Essa ideia não pode ser válida biblicamente falando, porque a Bíblia é clara e vai dizer em Gênesis que Deus criou todas as coisas em 6 dias, né, e descansou no sétimo. Então, a partir do momento que isso não está de acordo com a visão bíblica, isso acaba sendo um problema. Isso eu quero deixar bem claro. Nós vamos falar também sobre a outra, que é a teoria da evolução das espécies, do Charles Darwin. Mas tudo que tenta desconstruir, por exemplo, Gênesis ou adaptar Gênesis é um problema, né? Porque no livro do Gênesis está, por exemplo, a base de toda a teologia cristã, onde o homem cai, onde Deus ali já anuncia que virá um nascido de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, apontando para o próprio Senhor Jesus. Então, se você desconstrói Gênesis, você vai ter que desconstruir toda a Bíblia, e isso vai ser um problema. Então, nós cremos que Deus criou os céus e a terra, claro, pela fé e por outras evidências, né, bíblicas e que existem por aí. Mas a questão do Big Bang é essa. Além do mais, a teoria, por exemplo, do Charles Darwin, que vai ser apresentada em 1859 no livro A Origem das Espécies, vai dizer sobre a questão da evolução, ou que, por exemplo, que o homem evoluiu de um ser primata, né, e foi se desenvolvendo. Houve também, por exemplo, a seleção natural, onde os animais mais fortes foram os que prevaleceram. Então, em resumo, e nós não vamos nos ater a isso, a teoria da evolução das espécies, da origem das espécies, do Charles Darwin, vai defender isso. Isso acaba sendo um problema bíblico, por quê? Porque Deus fez tudo com um propósito, né? E Deus ele criou todas as coisas prontas. Isso não veio de evolução, né? Quando Deus cria todas as coisas, ele faz cada um com o seu propósito, as aves, os peixes. Então, alguns vão defender, por exemplo, dentro dessa teoria do Charles Darwin, a evolução de um ser para outro, né? Uma transformação. Então, por exemplo, um determinado ser evoluiu e virou outro, que é o caso que acontece, por exemplo, quando trata a questão da raça humana. E o que acontece, na verdade, não é bem isso. Se a gente pegar, por exemplo, no caso de Noé, quando ele coloca os animais na arca, vamos pegar o exemplo de um cachorro, por exemplo. Ele colocou ali a raça, né? Um cachorro, um casal, e aí depois eles se reproduziram. Isso partindo do ponto de vista bíblico. E o que acontece? Quando o animal depois sai de lá e vai se desenvolvendo, isso foi acontecendo naturalmente e foram surgindo outras raças de uma mesma espécie. Não houve uma mudança de um animal para outro. Então a Bíblia refuta isso porque esse processo natural não está de acordo, que isso aconteceu de uma forma natural, onde de repente foi com o tempo, e tudo está sob o controle de Deus, biblicamente falando. Deus não é pego de surpresa, Deus não deu corda no universo e deixou, não. Deus ele continua no controle de tudo. Então, eu quero que você pense com muito cuidado, depois você pode se aprofundar sobre isso, porque toda essa teoria ela vai contrária à Bíblia. As espécies, a teoria da evolução diz que as espécies elas foram se desenvolvendo e surgiram ao longo de milhões de anos, né, dentro desse processo de seleção natural. Então a Bíblia vai ser clara e vai refutar e vai dizer que Deus formou o homem à sua imagem, né, e semelhança. Não houve uma evolução, houve uma criação feita por um Criador, um ser soberano que tem o controle de todas as coisas. Mas partindo agora diretamente para a Bíblia, saindo dessas teorias, a Bíblia vai dizer em Gênesis 1 que Deus criou os céus e a terra. Né? Então, o nome que Moisés vai utilizar, você sabe que a Bíblia, o Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico, depois houve uma tradução para o grego, que é a Septuaginta, e o Novo Testamento em grego, que era como se fosse o inglês da época, já que era uma linguagem ali, uma língua quase que meio que universal para os povos daquela região. Então, eu quero que você
pense sobre isso. Quando diz que Deus criou os céus e a terra, no hebraico, Moisés vai usar um nome para Deus. E qual nome Moisés vai usar? Quando nós vamos estudar os nomes de Deus, nós vamos ver diversos. Então nós vamos ver, por exemplo, El, nós vamos ver Elohim, nós vamos ver Yahvé. Mas quando Moisés utiliza aqui, ele escolhe o nome Elohim. Elohim é o plural de El e Eloá. Elohim, El, Eloá, são nomes que são utilizados para outras divindades, inclusive nomes pagãs. Não é um nome exclusivo de Deus dentro da língua hebraica. Mas quando Moisés usa o termo Elohim, Elohim é plural, ou seja, é como se tivesse mais envolvido. E esse mais traz a ideia de que há algo composto. Quando diz que Deus, plural, criou os céus e a terra, tem algo composto ali. Partindo das evidências bíblicas, que depois que nós vamos lendo a Bíblia e vamos entendendo, nós chegamos à conclusão que não foi por acaso que Moisés colocou Elohim ali, mas para apontar para essa pluralidade de Deus. Até enroscou a palavra, mas que Deus é um Deus plural, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Moisés não colocou isso de graça ou à toa ali. Mas seguindo adiante, a Bíblia vai dizer que no versículo 2 e 3, que as terras eram sem forma e vazia, e que as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, o que vai dizer aqui? Que a terra era sem forma e vazia, ou seja, era algo indefinido, né? Não existia nada. E quando no versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra, ali está tratando do composto, do universo. Mas aí vai começar a ser mais específico, dizendo, olha, a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja que a primeira aparição direta, depois do Elohim, é que o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Ou seja, ele pairava, ele observava, ele estava agindo ali. Nós vemos ali a trindade, a triunidade composta na criação, e uma das pessoas dessa trindade, dessa triunidade, o Espírito Santo, agindo, estava sobre a face das águas. E aí a Bíblia vai dizer, disse Deus, haja luz, e houve luz. De alguma forma, a luz chega a esse planeta e começa a dar o pontapé inicial desses dados, de tudo que nós temos nesse planeta. E tudo partiu do momento que o Espírito Santo pairava e Deus disse uma palavra. Haja luz. E houve luz. Deus então vai começar a criar todas as coisas e vai finalizar a sua criação criando o homem, dizendo que é muito bom. E antes de Deus criar o homem, ele vai dizer, façamos, de novo, plural. E agora na nossa língua portuguesa, muito bem aplicado, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos, ou seja, um Deus e três pessoas, a comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, reunidos na criação para poder formar também o homem. Então, a Bíblia vai sendo uma revelação progressiva, onde Deus, que está lá no início, criando todas as coisas, sendo ele autoexistente, ou seja, não foi criado, não foi formado, porque ele é o Criador, e você vê a comunidade ali, composição de Pai, Filho e Espírito Santo reunidos nesse processo de criação de todas as coisas. E depois, com calma, eu aconselho você a ler Gênesis e você vai ver isso detalhadamente. Tá? Então, a partir desse momento, a gente vai começar a responder que o Espírito Santo, ele é Deus, porque ele faz parte dessa comunidade. E às vezes nós achamos que o Espírito Santo, eu mencionei aqui Gênesis, ele vai aparecer, de repente, lá em Atos 2, com clareza. Muitas das vezes nós associamos diretamente a Atos 2, quando é a descida do Espírito Santo no Pentecostes, a figura da pessoa do Espírito Santo. Mas nós vemos que o Espírito Santo já estava presente na criação, e nós vamos ver algumas passagens, eu separei até alguns versículos, onde aparece o Espírito Santo no Antigo Testamento. Juízes 6,34 vai dizer, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, qual tocou a trombeta, e os abiseitras se ajuntaram após ele. 1 Samuel 16,13.
Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então veja, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Santo Espírito, todos nomes que estão atribuídos diretamente ao Espírito Santo. Ezequiel 36, 27, porém dentro de vocês o meu Espírito e o levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Então você vê que o Espírito Santo ele vai aparecer sempre com um propósito nas Escrituras. No caso de Gideão, ele precisava ser cheio do Espírito Santo para poder libertar o povo, para poder tirar o povo daquele momento de dificuldade, onde sempre o povo estava sendo invadido, saqueado. Quando Samuel unge Davi, por exemplo, para alguém governar, não tem como governar sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo. Se você governa sem a presença do Espírito Santo, você vai governar fora da vontade de Deus. Estando fora da vontade de Deus, você vai fazer o que não é reto. Foi o que aconteceu com Saul. Ele governou, mas sem a presença de Deus. Saul governou sem a presença de Deus e Davi governou sendo cheio do Espírito Santo. No momento que ele é ungido, diz que o Espírito do Senhor se apossou dele, ou seja, tomou o controle da vida dele por completo. E como é bom quando o Espírito Santo toma o controle das nossas vidas. Mais adiante, vai dizer lá em Joel, uma profecia maravilhosa, que vai dizer, Joel 2,28, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Essa profecia já se cumpriu em Atos e continua vigente até os dias de hoje, em Atos 2. Então, note a ação maravilhosa do Espírito Santo. Eu estou mencionando o Antigo Testamento, e o segundo capítulo dessa apostila vai tratar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. E o Espírito Santo no Novo Testamento, ele vai surgir, e você vai ler na sua Bíblia, que ele vai agir poderosamente quando? Dentro do ventre de Isabel. Quem é Isabel? Isabel é a esposa de Zacarias. Esse casal são pais de João. Não o apóstolo João, mas João o Batista, que vai ter, inclusive, esse rótulo de Batista por justamente batizar. E quando a Bíblia começa a falar, isso está em Lucas 1, tá? Lucas 1, do 15 ao 17, vai dizer que o João ia ser cheio do Espírito Santo ainda no ventre. Está até escrito dessa forma, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E aí o propósito, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus irá diante dele no Espírito e em virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos com a fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Ou seja, João ele vai ser cheio do Espírito Santo no ventre, com o propósito de que ele iria ser aquele que ia anunciar, ia preparar o caminho para que as pessoas pudessem se arrepender e se voltar para esse caminho que é o próprio Senhor Jesus. Então a primeira aparição do Espírito Santo é justamente nesse momento, quando essa notícia chega de que no ventre o João ele ia ser cheio. E detalhe, a Isabel e o Zacarias, eles eram de idade avançada, a Isabel era estéril, então você vê que já acontece, além disso, um milagre aqui com a ação divina de Deus. Né? O anjo Gabriel vai se apresentar, vai anunciar e o Espírito Santo ia encher esse bebê ainda. 6 meses depois, o Espírito Santo vai aparecer agindo também, porque o anjo Gabriel novamente, que vai levar uma mensagem até Maria, que até então era virgem, depois ela vai ter outros filhos, mas que ela estava desposada a José, que era da linhagem de Davi, né, da genealogia de Davi, e vai dizer que a ela que ela vai dar à luz a um menino, e esse menino se chamaria Jesus, e que no ventre, o que seria gerado nela, quando ela questiona como isso é possível, né, que ela não era casada, tal, como isso aconteceria, e aí o anjo vai responder: o que vai ser gerado nela vai ser pelo Espírito Santo, ou seja, um milagre. Né? Jesus não foi gerado de uma forma natural, de uma natureza onde ocorre a fecundação do óvulo, do espermatozoide com o óvulo. Não, isso não aconteceu, porque se isso acontecesse, a natureza de Jesus seria uma natureza
pecaminosa no sentido de que viria de Adão, mas não, ele é gerado pelo Espírito Santo, sendo ele Deus e sendo ele homem. E depois que Maria engravida, Jesus nasce. Nós vamos ver outra menção, quando o Espírito Santo, ele já tinha falado com um homem por nome Simeão, e a Bíblia vai dizer que esse homem era um homem justo, era um homem piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo estava sobre ele, e vai revelar a ele que ele não ia morrer antes de ver Jesus, e de fato isso vai acontecer. Lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 25 a 27, você vai ler que o Espírito Santo tinha falado com o Simeão, e o Simeão vê essa promessa se cumprindo. Ou seja, o Espírito Santo ele fala porque ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa, como dizem, por exemplo, os testemunhas de Jeová. Não, ele é uma pessoa e ele está agindo. Mas eu acho que essa é uma das passagens mais emblemáticas, onde nós podemos ver claramente a Trindade em ação. Quando Jesus vem, João está batizando e Jesus se apresenta para ser batizado e ensinar o caminho. A Bíblia vai dizer que então ele é batizado, e assim que ele é batizado, sai da água, diz que os céus se abrem. Lá em Mateus 3, versículo 16 e 17, os céus se abrem e diz que o Espírito de Deus vem descendo em formato de pomba, vem sobre ele, e uma voz do céu diz: Eis, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, nós temos aí a figura do Filho, Jesus, do Pai, onde o Pai está falando, a voz do Pai é ouvida, e do Espírito Santo em formato de pomba. A Trindade reunida, 3 pessoas reunidas em propósitos que estavam em propósitos diferentes, onde o Espírito Santo, inclusive, depois é ele que vai conduzir Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, para que o Senhor Jesus ali vai ser fortalecido, porque ele era homem, né? Mas também era Deus, mas ele ia ser fortalecido, onde ele ia jejuar por 40 dias e 40 noites. Mas nós vemos aí o propósito do Espírito Santo conduzindo Jesus, estando junto de Jesus, sendo ele uma pessoa. E outro ponto que eu queria abordar, além disso, talvez seja uma dúvida que você já tenha ouvido, eu fiz questão de que isso fosse colocado nessa apostila, que é sobre a questão da blasfêmia com o Espírito Santo. O homem, dentro da história, tem tido algumas oportunidades para se voltar a Deus. No Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, o Pai em uma maior evidência, mas temos o Filho se manifestando em algumas teofanias. O que é uma teofania? É uma manifestação física, quando Deus assume uma forma humana. Então nós vamos ver teofanias acontecendo, por exemplo, quando Deus vai se apresentar a Gideão, é o próprio Senhor Jesus que se apresenta, e a Bíblia lá diz que o anjo do Senhor, inclusive está em letra maiúscula, tal, porque era o próprio Deus. Então, no Antigo Testamento você vê o Pai em evidência, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a se consertar, a se voltar, onde ali ainda acontecia o sacrifício, mas tudo isso apontava para Jesus, né? Cada sacrifício que acontece ali aponta para Jesus no Antigo Testamento. Então você vê o Pai em evidência. Já nos Evangelhos você vê o próprio Senhor Jesus encarnado como um homem, estando numa maior evidência e agindo, cumprindo o plano da salvação. Mas você vê também o Espírito Santo tanto no Antigo como no Novo, o Senhor Jesus tanto no Antigo como no Novo, assim como você vê Deus sendo mencionado no Novo Testamento, e a partir de Atos, quando a igreja é fundada, a igreja primitiva, você vê uma ação maior, uma evidência maior do Espírito Santo. E Jesus trata sobre esse assunto porque quando Deus chama ao arrependimento, o povo sempre oscilava. Quando Jesus vem, o povo, muitos o rejeitaram, né? E aí ele anuncia que viria o Espírito Santo. E ele vai fazer um alerta, que está em Mateus no capítulo 12, versículo 31 e 32, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, e vai dizer assim: portanto eu vos digo, Jesus dizendo, né? Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, Jesus,
será-lhe perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, o que seria a blasfêmia com o Espírito Santo? Jesus, então, ele tinha acabado de expulsar um espírito maligno de um homem cego e mudo. Esse homem ele vai passar a falar, a ver, e os fariseus que estavam ali vão começar a questionar isso, né? Vão começar a atribuir aquela obra que Jesus tinha realizado a Satanás. E Jesus vai começar a falar que um reino dividido, ele não subsiste, não prospera, que Satanás não pode expelir Satanás, não pode expulsar Satanás, senão o reino dele não ia subsistir, e que um reino não vai prosperar de maneira nenhuma. E ele vai revelar que ninguém pode expulsar demônios, nesse caso, se não for chegado o reino de Deus. Ou seja, ele estava atribuindo, dizendo que ele mesmo, como Deus, estava expulsando e o reino de Deus era chegado. E aí ele vai complementar dizendo que sobre a blasfêmia com o Espírito Santo. Então, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Seria basicamente atribuir uma obra que é de Deus, que é do Espírito Santo, a demônios, dizer que é uma obra do diabo. Isso não é feito inconscientemente, não, conscientemente, quando a pessoa acredita que sabe quem é Deus, mas ela atribui aquela obra propositalmente ao diabo, né, a Satanás. E, inclusive, isso é algo que vai acontecer com pessoas, inclusive, que se apostataram da fé ou abandonaram a fé. Então, o Senhor Jesus vai alertar sobre essa questão da blasfêmia, vai dizer que esse é um pecado imperdoável. E o Espírito Santo, ele dentro dessa Pai, Filho e Espírito Santo, como eu mencionei, talvez essa oportunidade que nós temos, a última oportunidade de nós nos voltarmos a Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Então é ele que convence o homem. Quando tudo isso é rejeitado, a gente está rejeitando essa última oportunidade, esse último caminho. Claro que para ser salvo, Romanos 10, 9 vai dizer que nós precisamos crer no Senhor Jesus, né, e confessar com os lábios, e aí nós somos salvos. Mas tudo isso é uma ação coletiva, Pai, Filho e o convencimento do Espírito Santo. Tanto é verdade que em Atos 2, as pessoas que estavam ali ouvindo, quando o Espírito Santo vem, começam a ouvir no seu idioma nativo, e antes disso, eles vão reclamar, vão dizer, olha, esse povo aí, esse pessoal aí acho que está bêbado, esses galileus aí estão embriagados. E quando Pedro vem e prega para essas pessoas, ali naquele momento a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas, né, vão se converter ao Senhor, ou seja, aqueles que estavam blasfemando, que estavam criticando, quando ouvem, são convencidos. Quem convenceu? O Espírito Santo. E a partir daí eles entregam a vida para Jesus. Então essa é a oportunidade. A partir do momento, então, que nós cremos no Senhor Jesus, e eu vou entrar no terceiro tópico, que é ser selado e ser cheio do Espírito Santo. Tá? Tem uma diferença aí, mas elas estão ligadas. E até antes de falar sobre isso, eu queria pedir para você, mais uma vez, você que está acompanhando essa aula, acompanhando no YouTube, tá? Essa aula, o link nós disponibilizamos dentro do grupo do WhatsApp, ela vai ficar disponível no canal da ATB, mas a apostila só vai ter quem está no grupo do WhatsApp. Então, entre no grupo do WhatsApp, clique no link, lá é um grupo de membros, né, de pessoas que vão, de repente, querem fazer teologia, quando aparecer um outro curso, nós lançarmos outro curso, vão estar no grupo. Né? Então o grupo vai ser o primeiro acesso aos cursos, né? Então vai ser o link direto. E o curso de teologia nós vamos dar informações lá, e além do mais, lá também nós anunciaremos aulas gratuitas, cursos com descontos especiais, tudo vai ser lá no grupo do WhatsApp. Então você que não faz parte, vai para o grupo do WhatsApp. Você que está assistindo a aula, printa, tá? Deixa um print aí, marca a ATB lá e posta no seu history. Nós vamos estar repostando você e você já pode estar nos seguindo. De repente você que está chegando aqui pelo YouTube, na descrição do vídeo tem o nosso Instagram, segue a gente lá também, se inscreva no canal, você que de repente ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like nesse vídeo, porque isso vai impulsionar também para que essa mensagem chegue para mais pessoas, essa aula especial. Claro que, como eu disse, só vai ter apostila quem está no grupo do WhatsApp. Tá? Bom, e eu queria falar sobre, rapidamente, antes de nós continuarmos a nossa aula, sobre o curso de teologia. Curso livre fundamental em teologia bíblica. Tá? Por que um curso livre? Curso
que nós não buscamos o reconhecimento pelo MEC. Não é um curso para você se tornar graduado no sentido de dar aula, não é nada disso. Não tem uma validação como um bacharel, por exemplo, mas é um curso livre inicial, um curso básico. É o primeiro estágio, vamos dizer assim, do curso de teologia. Eu, por exemplo, quando fiz teologia, eu fiz o fundamental, o intermediário e o avançado, que é a formação completa, e fiz um curso livre também, justamente por isso, porque não queria, não era a pretensão a validação do MEC, não era minha, eu queria aprender mais, né, para pregar, né, já há 14 anos, né, já vai para 14 anos na caminhada cristã, nós estamos em 2025, então 14 anos, e todo esse tempo dentro do ministério, e já prego a palavra pela misericórdia, e graça de Deus há quase 14 anos, e sempre tive o desejo de aprender e tenho esse desejo até hoje. E eu sei que nem sempre a gente consegue ter esse acesso a cursos. Hoje tem muitos lugares que oferecem, louvado seja Deus por isso, creio que tem espaço para todos. Um curso de teologia, ele nem sempre é barato, mas eu penso que o básico, pelo menos todo obreiro, todo mundo que entende, deveria fazer, né, para conhecimento. Então, o nosso curso é um curso livre, ele não é um curso profissionalizante, ele é voltado realmente para o ministério, para o seu desenvolvimento ministerial. A grade foi montada pensando nisso, pensando nas disciplinas que seriam importantes para que você conseguisse ter um domínio melhor da palavra de Deus. Inclusive depois eu vou até deixar a grade para você que está nos acompanhando. Eu deveria ter deixado aqui, mas eu vou inclusive falar, vou pegar aqui agora inclusive, a grade do curso de teologia, e foi tudo muito bem pensado no sentido de que você tem uma evolução. Então eu vou passar para vocês a grade do curso de teologia básica, tá? Como eu disse, um curso livre, justamente porque teria que ter uma regulamentação do MEC no sentido de se adaptar ao MEC. Para ter essa regulamentação tem que se adaptar. E as doutrinas que o MEC exige, né? Filosofia, ciências da religião, questões raciais, direitos humanos, nada disso faz sentido para nós que queremos estudar exclusivamente a Bíblia. A grade do nosso curso de teologia, nós temos aí, o curso vai ser dividido em 5 módulos, tá? O primeiro módulo, no módulo 1, nós teremos teontologia, que é a doutrina de Deus, cristologia, a doutrina de Cristo, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Inclusive, essa aula faz parte da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, bibliologia, que é a doutrina da Bíblia. O módulo 2, angiologia, a doutrina dos anjos, hamartologia, a doutrina do pecado, a antropologia, a doutrina do homem, soteriologia, a doutrina da salvação. Módulo 3, panorama do Antigo Testamento, história de Israel, geografia bíblica, panorama do Novo Testamento. O módulo 4, história da igreja, escatologia, eclesiologia, que é a doutrina da igreja. E o módulo 5, bases da interpretação bíblica. Aí nós vamos estudar um pouquinho de homilética, hermenêutica, exegese. Então, essas são basicamente as bases da interpretação, a homilética, a exegese e também a hermenêutica. Nós vamos estudar um pouquinho de cada. Eu tentei dividir isso em uma disciplina só. Seitas e heresias e a liderança cristã e evangelismo, que vão estar muito ligados. Então, o nosso curso de teologia é um curso aí com duração de 1 ano, né? Eu separei até aqui minha colinha, um curso com duração de 1 ano, pode ser feito em 1 ano. Se você conseguir, em até 10 meses você consegue terminar. Até o certificado vai ser emitido a partir só do 12º mês, quando você já tiver pago todas as mensalidades, todas as provas corrigidas. Inclusive, cada módulo vai ter uma prova correspondente à sua matéria. Então, por exemplo, teontologia, no final da apostila tem a prova, é uma prova, claro, com consulta, você vai poder utilizar o material e vai mandar as respostas para nós por e-mail. Lá no e-mail nós vamos corrigir e divulgar a sua nota. Inclusive, sobre essa questão da prova, vai ter um modelo pronto, então não vai ter dificuldade. As provas todas aí com alternativa, tá? Mas tem que ler a apostila e, como eu disse, a Bíblia tem que ser cabeceira de cama, senão nada faz sentido. Então, 1 ano para fazer, de 1 ano a 18 meses para concluir o curso. Por que 18 meses? Dá para fazer tranquilamente 2 matérias por mês. Nós vamos disponibilizar 2 matérias por mês, tá bom? A cada
2 meses, a cada um mês, 2 disciplinas, vai ter a prova, você consegue fazer. Mas tem aí 18 meses para estudar, que daí dá uma matéria por mês. Então você consegue fazer tranquilamente. Se não concluir, aí o que acontece? O curso é bloqueado e aí vai ter que pagar uma taxa para reativação. Todas essas informações estão na apostila, tá bom? Mas tem aí 18 meses, que é tempo mais que suficiente para fazer um curso de teologia. A gente tem aí muitos cursos de 2 meses, 3 meses, eu vejo muitos, eu não sei como é possível, né, estudar, né, teologia em 3 meses, não dá, né, básica ainda. Mas eu acho que 1 ano a 18 meses é um bom tempo, né? Você viu que eu ainda tentei, a gente encaixou algumas disciplinas aqui para poder abranger mais. O curso é todo EAD, tá? Então, à distância, aulas online como essa, né? As aulas são pelo YouTube, mas link fechado. Não vai ter acesso a outras pessoas. Esse link é só para quem estiver no grupo de alunos. Então, todo aluno evoluiu na matéria, vai receber o link da aula, vai conseguir assistir no YouTube sem dificuldade nenhuma. Essas aulas estão fechadas e vão ser simplesmente para alunos. Apostila em PDF, totalmente digital. Não tem custo material didático, não tem custo. Tá? Os primeiros alunos, nós estamos com uma promoção bacana. Tá? Os primeiros alunos, eles não vão pagar matrícula. Os primeiros 50 alunos não vão pagar matrícula. A matrícula tem um valor de R$ 49,90, ou seja, risca isso. Tá? Não tem matrícula. Tá? Essa promoção que nós vamos divulgar, inclusive, aqui, ela vai até dia 17/2, tá? Até dia 17/2 de 2025, de fevereiro. Então vai ficar disponível. O certificado, tá? Certificado não tem custo também, certificado digital. Você vai receber um certificado dizendo que você concluiu o curso de Teologia Fundamental, né, Bíblica pela ATB, e isso aí vai ser válido, apto para o seu ministério. Eu sei que tem alguns ministérios que exigem que faça a teologia daquele determinado ministério. Então é sempre bom observar isso, né? Lembrando que o nosso curso não é um curso ministerial, não tem nenhuma placa de igreja envolvida, tá? É um curso interdenominacional, ou seja, para todas as denominações que se diz cristã. Por quê? Nós vamos apresentar todas as linhas de pensamento, né? Desde igrejas mais tradicionais, como igrejas pentecostais, por exemplo. Então, eu fiz questão de seguir isso, né? Eu, por exemplo, eu sou de uma igreja pentecostal, sou da igreja O Brasil para Cristo, estou, né, atualmente lá, me converti lá e estou há 14 anos. Mas eu sempre quis estudar todos os pontos de vista, né? E quando fui fazer teologia, busquei um curso interdenominacional. Então, o nosso curso é interdenominacional, ou seja, não tem problema você estudar com a gente, não vai interferir, tá? Vamos então à promoção. Essa promoção vai ser até o dia 17, isso vai começar a ser válido a partir do momento que nós liberarmos as inscrições, deve acontecer essa semana inclusive. Quem está no grupo do WhatsApp vai receber um link com formulário, preencher o formulário, a forma de pagamento, seus dados, tal, e-mail, tudo isso aqui vai precisar. Termo, depois vai ter que assinar digitalmente um termo de responsabilidade que está de acordo. Fez o pagamento, já está aí aproveitando a promoção, tá? Isso nós já vamos liberar essa semana ainda, para quem quiser se inscrever no curso de teologia, fazer a sua matrícula e aproveitar o desconto. Qual que é o preço normal da ATB? Vai ser o preço, esse é o preço normal, tá? Não é a promoção eu vou falar. Preço normal, o curso, ele vai sair à vista, se a pessoa quiser comprar à vista o curso, vai sair no valor aí de R$ 958. R$ 958, esse é o preço normal, à vista, tá? A pessoa vai fazer isso, pagar mensalmente, se quiser, eu não quero pagar à vista o curso, não tem problema, você paga uma mensalidade, a mensalidade vai sair no valor de R$ 79,90, tá? Pagou a mensalidade até o dia 12, R$ 79,90. Passou do dia 12, vai para 84, porque o valor real é R$ 84,90. Mas com desconto você paga até o dia 12. Esse é o valor para depois do dia 17. Você pode parcelar no cartão, tá? No cartão fica R$ 809, você parcela em 12 vezes. Aí tem os juros, mas o valor é 809, parcelado em 12 vezes. Casal, depois do dia 17, marido e mulher, casados mesmo, comprovado, pagam R$ 75 cada um. Tá? E aí vai ter acesso a todos esses benefícios. Agora, qual a promoção? Qual que é a promoção? E eu peço que você esteja atento a isso. A promoção é assim, a mensalidade, tá? Ela vai, primeiro, não tem matrícula e a mensalidade vai sair no valor de
79,90, ou seja, não é 84,90, 79,90. Mas se a pessoa pagar essa mensalidade até o dia 12, vai sair 69,90. Então, 12 mensalidades de 69,90, pagando até o dia 12. Passou do dia 12, não conseguiu, 79,90. Tá? Então já é um baita de um descontão. Eu quero comprar o curso à vista. Tá? O curso à vista sai 629 nessa promoção à vista, no Pix. Pagou, já está todo o curso completo, vai receber as aulas gradativamente, normalmente, tá? Cada mês vai receber 2 disciplinas, tal, normal, não vai mudar nada, não vai receber tudo de uma vez, para não atropelar as coisas. Gradativamente vai recebendo, fazendo as provas, mas vai ter um baita desconto. Por exemplo, o valor normal é 958, né? Você pagando à vista até dia 17, 629. Eu não consigo, eu prefiro pagar no cartão. Tem como parcelar um valor no cartão? Tem. Não é 629, porque tem o desconto, mas você paga no cartão 689, podendo parcelar em até 12 vezes. Tá? Casados, o casal tem desconto também. Para o casal sai R$ 59,90, tá bom? R$ 59,90 casal. A mulher paga R$ 59,90, o homem R$ 59,90. R$ 59,90 cada um. Então, tem desconto, tá? Tudo isso até dia 17. E o último de todos esses benefícios é que você indicou um aluno, todo mês que você indicou um aluno, esse aluno se matriculou, indiquei meu amigo, o amigo foi lá, se matriculou, falou que foi você que o indicou, você vai ter um desconto de 20% na próxima mensalidade. Então, vamos supor, você paga 69, já tem um desconto de 20%, você vai pagar uma mensalidade de R$ 55. Então, é um curso que nós pensamos para que fosse acessível para todos, tá? Para todas as pessoas que querem estudar teologia. Eu sei que hoje em dia as coisas não estão fáceis, o preço de tudo está muito elevado, mas é um preço bacana, onde você não vai ter custo com material didático. Esse material didático é construído, ou seja, você não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Você não vai encontrar em lugar nenhum. Tem muitos cursos de teologia que utilizam livros, por exemplo, de teologia sistemática e fazem o curso baseado no livro, cobram uma mensalidade mais o livro que você tem que comprar, né? E aí vai dar, sei lá, um valor, divide o valor do livro por mês, aí você vai saber. Então já vai dar um valor mais elevado. Eu posso garantir, e foi feita uma pesquisa aí de pelo menos 10 faculdades livres de teologia, o nosso preço aí está entre o mais baixo de todos com essa promoção. Sem a promoção vai ficar inclusive abaixo da média. Tá? Então, para resumir, até dia 17, mensalidade, pagou até dia 12, R$ 69,90. Casal, R$ 59,90 cada um. Vai parcelar no cartão? Valor reduzido. Vai sair o valor reduzido de 809 para 689 em 12 vezes. Olha a diferença, quase R$ 200. Tudo isso por um valor especial aí para você, tá bom? Então, todos esses dados vão estar aí disponíveis também no nosso Instagram, todos os valores, tudo especificado. Acho que eu falei tudo certinho, né? Se não tiver, vai estar lá bem descrito. Tanto no Instagram nós vamos estar divulgando e também vamos estar divulgando lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, sobre o curso de teologia é isso, então eu aconselho você a aproveitar. Nós vamos iniciar, tá? O curso está programado para dia 20, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui essa data para nós iniciarmos, onde você, estando matriculado, você já vai estar recebendo a sua primeira apostila. Não, dia 17, tá? Dia 17/2 nós vamos já ter início ao nosso curso de teologia. Então, não fique para trás, aproveite essa promoção que vai, inclusive, até dia 17 e você não pode perder, tá bom? Vamos dar sequência aqui, falamos bastante aí sobre a teologia e qual que é a diferença então de sermos selados e ser cheios do Espírito Santo. A partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, confessamos Ele como Salvador, como os nossos lábios, nós somos selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 vai dizer: em quem vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Ou seja, a partir do momento que nós cremos, que ouvimos a palavra, o evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, nós somos marcados, pertencentes a Deus, somos propriedade adquirida por Ele. Por que essa figura do selo? Quando um rei ia enviar um documento para um outro rei, ou por algum motivo, ele utilizava
o selo, eu bati aqui no celular, ele utilizava o selo, um anel, e ele carimbava esse documento. Esse documento ele tinha uma origem real. Então, essa ideia de selo não está de graça aí. Significa que você passa a ser propriedade. Você tem a marca do Espírito Santo sobre a vida. Ou seja, ele nos dá a garantia de uma herança maravilhosa. O penhor, né? Então tem uma promessa gloriosa para nós, de vida eterna, de bem-aventurança, de galardão. E quando nós temos esse selo, é uma garantia dessa herança maravilhosa. É o penhor. Então, ser selado com o Espírito Santo é no momento que você entrega a vida para Jesus. Entregou a vida para Jesus, você tem essa marca de Deus, você tem essa marca do Espírito Santo. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Isso vem de uma promessa do Senhor Jesus. Lucas 24, 49, ele vai dizer: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Você sabe que os discípulos vão ficar reunidos lá num cenáculo, num espaço, e eles vão ficar lá em oração, né? Muitos vão desistir, mas a promessa vai chegar no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vai vir. E o que é interessante é que Jesus usa o termo sejais revestidos de poder. A palavra poder no grego, no original do grego, ela vai ser raiz de uma palavra que a gente conhece muito bem. A palavra poder é dinamis, que no nosso português é a palavra dinamite. Dinamite vem de dinamis, ou seja, algo explosivo, né? Uma explosão, algo poderoso que vai acontecer. Então, esse revestimento é uma veste por cima da que você está, de poder. O que acontece quando eles saem dali? Eles pregam, Pedro prega, almas se rendem, são convertidas. Então, a partir do momento que você é selado, você precisa permanecer na presença de Deus, buscar a presença de Deus. Para quê? Para que esse revestimento aconteça. O batismo nas águas, ele era feito por João, hoje era depois feito pelos discípulos, nos dias de hoje, os pastores, presbíteros, enfim. Mas o batismo com o Espírito Santo é só Jesus. Só o revestimento de poder é dado por Deus. Só Ele pode fazer isso. Esse revestimento de poder, essa dinamite que tem que mudar a nossa vida completamente. É uma evidência na nossa vida. E é uma garantia de que nós podemos pregar e pessoas serem convertidas, que nós podemos orar e pessoas serem transformadas, convertidas de fato. Então, essa busca precisa acontecer. Aí você vai falar, mas como que eu recebo esse revestimento de poder? Como é que isso acontece? Eu não vou entrar aqui na questão de que se ser batizado com o Espírito Santo, obrigatoriamente a pessoa fala em línguas. Se isso é uma evidência, ou uma das evidências. Não. A principal evidência de que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo é a sua conduta. Os frutos que eu e você temos apresentado por aí. Quais têm sido esses frutos? Então, esse é algo que nós temos que pensar e saber que isso é uma evidência verdadeira. Então, essa busca tem que acontecer. Mas você vai dizer, como que eu vou receber isso? Eu tenho que ter um ritual. Não é misticismo. Tá? Não é misticismo, não é um ritual, não é uma regra. Não é porque é o homem A, B, o presbítero, o pastor, o pregador A, B ou C colocaram a mão na sua cabeça, ou porque você ficou falando 500 vezes glória, ou ficou falando aleluia. Não, nada tem a ver com isso. Tem a ver com o quê? Com a vontade e o tempo de Deus. É no tempo de Deus, no kairós de Deus, no momento oportuno, quando Deus entende que chegou a hora, que você está preparado. E como é que eu me preparo para isso? Buscando a palavra, lendo, orando, tendo uma vida de vigilância, de renúncia, de arrependimento constante, no momento certo. Na sinceridade do seu coração, Deus vai te revestir, vai conceber a você essa bênção, sabe? Eu vou pegar o meu exemplo, eu fiquei quase 2 anos buscando esse revestimento de poder e numa oração na minha igreja, por volta da meia-noite, uma reunião com os jovens, né? Fazia parte da liderança de jovens, uma oração, colocaram a mão na minha cabeça, começaram a orar por mim, eu já vinha buscando, eu fui tomado pelo poder do Espírito Santo. Mas isso é algo que precisa ser cultivado, né? Não é simplesmente bater o pé, rodar, não é só isso. É principalmente uma evidência que você é cheio, que eu sou cheio, é a nossa conduta. Então, tudo isso está ligado.
Mas agora vamos para o próximo tema, além de falarmos sobre ser cheio e do Espírito Santo e ser selado, eu acho que ficou bem claro. Eu queria deixar o próximo capítulo, que nós vamos tratar sobre santificação, dons e o fruto do Espírito. Então, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito e a santificação. O que a Bíblia vai dizer? Que a partir do momento que nós cremos, né, nós vamos ser santificados. 1 Coríntios 6, 11 vai dizer assim: assim foram alguns de vocês, mas foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. Na nossa apostila está dividido em duas, tá? A questão da santificação, para que você entenda melhor. A primeiro tipo de santificação que acontece é uma santificação posicional, ou seja, eu criei em Jesus, né? Entreguei a minha vida para Jesus, ele me recebe, eu passo a ser santificado por ele, eu me torno justificado no nome do Senhor Jesus Cristo diante de Deus. No tribunal de Deus eu sou justificado, eu passo até a salvação sobre a minha vida. E então eu me torno santo por isso, né? Santificado. Essa é a santificação posicional. É uma obra que acontece no momento da conversão e aí nós somos santificados pelo Senhor e nos tornamos santos na presença dele. Mas tem um segundo tipo, né, que eu dividi, que é a santificação progressiva. Você já deve ter ouvido falar, mas a santificação progressiva, essa é uma obra interna do Espírito Santo dentro de nós, onde ele vai nos santificando gradativamente todos os dias, né, e nos aperfeiçoando até nós assumirmos, né, chegarmos na forma do varão perfeito no momento da glorificação, ou quando Jesus chamar a sua senha, ou quando ele voltar a buscar a igreja e nós vamos ter o nosso corpo glorificado naquele dia. Tá? Se Jesus chamar a senha e não voltar, sua alma, né, o espírito, alguns vão, e eu não vou entrar nessa discussão agora, que alguns entendem que alma e espírito é a mesma coisa, outros vão dizer que alma é uma, espírito é outra, enfim. Mas o fato é que a alma, o espírito ou a alma, elas vão para Deus se você creu em Jesus e o seu corpo vai para o pó. Mas quando Jesus retornar, vai acontecer uma ressurreição, onde o seu espírito, né, vai se unir a esse corpo que vai ressuscitar, e aí você vai ter um corpo, e eu vou ter um corpo glorificado. Tá? Então, a glorificação é mais ou menos por aí. Mas isso vai acontecer quando Jesus retornar. Até lá, né, nós vamos sendo aperfeiçoados e santificados até o momento que Deus chamar a nossa senha e nos chamar para estar com Ele. Essa santificação ela é progressiva, ela vai gradativamente. Claro que isso passa pela forma como nós nos relacionamos com Deus. Não adianta cruzar os braços e falar, olha, Deus me santifica, estou sendo santificado. Não, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ler a palavra, eu preciso fazer devocionais, eu preciso estar na igreja, em comunhão com os irmãos, eu preciso congregar com os irmãos, eu preciso exercer aquilo que Deus me chamou para fazer, colocar os talentos que Ele me entregou na obra, né? Eu preciso ter uma vida de oração, de jejum, de busca. Tudo isso vai cooperando para esse processo de santificação. Não sou eu que me santifico, eu faço a minha parte, mas essa é uma obra do Espírito Santo, sendo Ele Deus, Ele realiza em mim. 2 Coríntios 7:1 vai dizer assim, essa tradução é NVI inclusive. Portanto, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos, ou seja, uma ação nossa, de tudo que nos contamina, o corpo e o espírito, ou seja, o nosso corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 3,18 vai dizer, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, ou seja, o Espírito Santo agindo em mim, em você, nos transformando a cada dia, nos santificando a cada dia. Tá? A partir do momento que nós essa obra de santificação começa a acontecer em nós vamos, Deus vai conceber a nós dons espirituais. Né? Esses dons, eles vão acontecer da maneira como Deus quer. Então Deus ele vai dar os dons conforme a vontade dele. Para quê? Para que a igreja seja edificada. O propósito disso é o bem comum da igreja. Não sou eu, porque o irmão tem o dom de cura, então... Não é isso. É para a edificação da igreja, para que o corpo de Cristo seja fortalecido, beneficiado, o nome dele seja glorificado. Então, o propósito dos dons é esse. Coríntios 12:7 vai dizer, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Efésios
4:12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, tudo isso vai cooperar para o corpo de Cristo e para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu separei os dons, resumi os dons em 3 classes. Tá? Primeiro, de ensino e pregação. Temos palavra de sabedoria e de conhecimento. Dons de poder, nós temos o de cura, de operar milagres, profecia e discernimento dos espíritos. Dons de adoração, profecia e relacionamento, né? E aí vem variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, cada um desses dons vai aparecer na Bíblia. Eu deixei cada referência aqui para você, tá? Então, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, vai falar sobre a distribuição desses dons e como cada um tem um dom específico. 1 Coríntios 12, do 28 ao 30, vai falar sobre os dons ministeriais, apóstolos, profetas, mestres e outros. Romanos vai falar sobre o dom de profecia, serviço, ensino, exortação, enfim, está tudo bem distribuído aqui para você na apostila. Eu não vou explicar cada um desses, né? O propósito é dizer quem é o Espírito Santo dessa aula. Nós estamos tratando o Espírito Santo biblicamente, aponta para ele sendo Deus e que características que ele tem e o que ele faz, entre eles esses dons. Partindo dos dons, nós temos o fruto do Espírito. Tá? Eu já ouvi muitas vezes, irmãos, não por maldade, isso já aconteceu comigo também. Nós vamos falar, pregar e falar os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo. E na verdade, não são frutos do Espírito Santo, e sim um fruto. Pensa, eu deixei inclusive esse exemplo aqui. Pensa numa laranja ou numa tangerina. Você tem vários gomos, né? Vários gomos. Um fruto e vários gomos. O fruto do Espírito Santo é da mesma forma. Nós temos um fruto e vários gomos, várias virtudes, né, do Espírito sobre as nossas vidas, características. Esse fruto ele é gerado em nós, né? Ele vai se desenvolvendo dentro de nós. Não tem como dizer, não, eu tenho um determinado fruto, que é a alegria, mas eu não tenho a bondade sobre a minha vida. Eu tenho a mansidão, mas eu não tenho domínio próprio. Não tem como. Eles vão se desenvolver juntos, né? Claro que alguns vão ficar mais evidentes que os outros em determinadas fases da nossa vida. Deus vai nos aperfeiçoando de glória em glória. Ou seja, a santificação, esse capítulo trata sobre santificação. A partir do momento que eu sou santificado, eu me torno santo, porque eu sou santificado por Jesus. Mas existe a santificação gradativa, progressiva, que é realizada pelo Espírito Santo na minha vida, dia após dia, claro, baseado também no meu relacionamento com Ele. Não tem como se parecer com Jesus se eu não ando com Jesus, se eu não falo como Jesus. E isso só acontece se eu me relaciono com Ele. A partir do momento que estamos nesse processo de santificação, somos selados, Deus ele vai conceber, se for a vontade dele, em quantidade, para uns mais, menos, segundo a capacidade de cada um, ele vai entregar talentos e vai entregar também dons espirituais, né, que são diferentes de talentos, mas vão entregar dons espirituais para edificação da igreja, para que o nome dele seja glorificado. Em contrapartida, em nós já está sendo gerado o fruto do Espírito. Tá? Gálatas 5, 22, 23 vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, tá? Então, o fruto do Espírito vai aparecer em Gálatas 5:22, leia na apostila, no curso de Teologia, Pneumatologia, nós vamos abordar cada dom e vamos abordar também cada virtude desse fruto. O apóstolo Paulo, inclusive, ele vai utilizar a palavra fruto não vai utilizar no plural, vai utilizar no singular, tá bom? Bom, partindo para a etapa final, para o penúltimo capítulo, que é o relacionamento do Espírito Santo conosco. Né? Nós somos selados, como eu disse, revestidos, santificados, recebemos dons do Espírito Santo, temos o fruto do Espírito se desenvolvendo em nós, então tem um relacionamento muito profundo. O Espírito Santo, ele é Deus, e sendo Deus, ele tem todos os atributos que Deus tem. Então ele é autoexistente, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é único, ele é imutável, ele tem todos os atributos que Deus tem. Atributos comunicáveis, que ele comunica conosco, incomunicáveis.
Mas ele nos ensina, Lucas 12:12 diz que o Espírito Santo ele nos ensina. Quer um professor melhor que o Espírito Santo, que vai colocar as palavras na nossa boca? A gente pode fazer um curso como esse aqui, aprender um curso de teologia, fazer uma aula, estar num curso de ensino, ler a Bíblia, mas se o Espírito Santo não nos ensinar, nada faz sentido. Por isso, peça a Ele, Espírito Santo me ensina, me direciona, fala comigo. O Espírito Santo também ele se entristece, ele pode ser resistido, preste atenção nisso, ele se entristece, pode ser resistido no sentido de rejeitarmos a mensagem dele, tá? Tá lá em Atos 7:51, ele nos ama, ele intercede por nós. Tudo isso, eu disse que o Espírito Santo, desde o início a Bíblia aponta que o Espírito Santo é Deus, mostra que ele é um ser pessoal, tá? Pessoal. E às vezes quando a gente pensa num ser pessoal, a gente pensa num corpo físico, né? Já imediatamente num corpo físico, carne e osso. Mas ele é espírito, né? E se ele é espírito, ele não tem esse corpo físico, né? Não ter esse corpo físico não significa que ele não deixa de ser um ser pessoal, porque ele tem todos essas características de se entristecer, de se alegrar, nos amar, de interceder por nós. Ele se relaciona conosco, né, como alguém que tem personalidade. Né? A gente tem, por exemplo, se a gente pegar um cachorro não tem todas essas características. Né? O ser humano tem boa parte delas. Né? Então, ambos, né, sendo criaturas de Deus, têm características diferentes. E nesse relacionamento não tem como existir, né? Parte de nós, esse relacionamento, por exemplo, com um animal. Mas no caso do Espírito Santo, ele tem características que vai agir sempre para o nosso bem. Porque o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, é um poder de Deus. Não, ele tem todo o poder, porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27, vai dizer que ele intercede por nós. Né? E olha só, eu vou ler para nós falarmos. Está escrito assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Está em letra maiúscula, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Está em letra maiúscula, Espírito. Então o Espírito Santo ele sabe o que a gente precisa. Ele sonda o meu e o seu coração, ele sabe a nossa fraqueza. E a Bíblia diz que nós não sabemos, então, como orar, principalmente nos momentos de dificuldade. E aí o que o Espírito Santo faz? Ele vai até Deus, né, Deus Pai, e ele traduz exatamente aquilo que nós estamos sentindo e ora a nossa necessidade ao Pai, mostrando para o Pai, olha, é isso que ela está sentindo, é isso que ele precisa. Às vezes nós oramos, Senhor, eu não aguento mais. Aí o Espírito Santo olha, não, ele aguenta sim, ela aguenta sim. Então, nós oramos ao Pai porque nós temos o Filho, mas oramos ao Pai porque o Espírito Santo também intercede, né? Ele age, ele fala junto ao Pai. Então nós vemos aqui de novo, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós só oramos ao Pai em nome do Filho, porque Jesus morreu na cruz. Mas nós oramos também ao Pai, em nome de Jesus, mas o Espírito Santo nos ajudando, nos assistindo nessa fraqueza, e porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, quais as nossas dores. Então o Espírito Santo faz todo esse papel de tradução, de pegar aquilo que nós não estamos nem expressar e falar com Deus. Que coisa boa é ter a presença do Espírito Santo habitando nas nossas vidas. Que coisa boa é ter o Espírito Santo agindo no meu e no seu coração, no nosso coração. E sendo o Espírito Santo Deus, né, ele vai aparecer na Bíblia, vai ter alguns símbolos muito curiosos do Espírito Santo na Bíblia. O primeiro deles é a pomba, nós lemos já, está lá em Mateus 3, que vai dizer que ele veio como um pomba. Né? A pomba é um animal que traz como um símbolo de pureza, de simplicidade, de paz e mansidão. O Espírito Santo também ele vai aparecer como um segundo símbolo, muitas das vezes na Bíblia, como fogo. Né? Atos 2 vai dizer que ele que pousou, né? Ele teve línguas como de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o fogo na Bíblia vai ter muitas características, entre elas a purificação, o poder, a presença de Deus. Então o Espírito Santo tem essa capacidade
de nos purificar. Né? Aí entra de novo a história da santificação. É Ele que nos santifica, é Ele que nos purifica, é Ele que cuida de nós. Então o Espírito Santo faz esse papel na nossa vida. Ele é o fogo que nos queima e vai nos purificando. Mas também ele, além de aparecer como a figura da pomba, do fogo, ele também vai aparecer como a água. Né? João 7,37 vai dizer: no último dia, grande dia da festa, Jesus se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha em mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que haveriam de receber os que nele crescem. Ou seja, a partir do momento que nós cremos, tem uma fonte dentro de nós, que jorra para a vida eterna, onde nós vamos ser beneficiados, mas outras pessoas também vão ser. É o que aconteceu com a mulher samaritana. Ela bebe daquela água que é Jesus e sai dali para ser uma missionária e começar a ganhar Samaria para Cristo. Então a água vai ter essa característica, vai ter a característica de purificação também, de saciedade, de limpar, de tratar o nosso interior. Não tem como nós sobrevivermos nessa vida sem água, fisicamente falando, e também não tem como nós sobrevivermos sem a presença do Espírito Santo tomando as decisões certas. Nós precisamos desse amigo, dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Mas outra característica é o óleo, ou a unção. 1 João 2,20 vai dizer: mas vocês têm a unção do santo, está em maiúsculo, e todos vocês têm o conhecimento. Ou seja, o óleo está relacionado à unção, que mostra a ideia de separação, mas o óleo também tem a capacidade medicinal de cura. Então o óleo também passa a ser um título, um símbolo do Espírito Santo. O vento também, o vento é outro que aparece. João 3,8 vai dizer: o vento sopra onde quer, você o ouve, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito, Espírito em letra maiúscula, ou seja, algo invisível que nós podemos sentir, algo que tem poder. Assim como o vento, o Espírito também não é visto, mas é sentido e tem grande impacto na vida do cristão, na vida do crente. Ou seja, é o símbolo do Espírito Santo. Nós podemos sentir a presença dele. O selo, que já foi falado, que representa a garantia, é um documento real, uma autorização, confirma que somos propriedade exclusiva de Deus. Então, eu quero desde já agradecer você que ficou até aqui, nessa aula especial sobre quem é o Espírito Santo. Eu aconselho que você busque mais, eu procurei resumir alguns pontos, nós já estamos aí com um bom tempo de aula, mais de 1 hora, e eu tenho certeza que você sai daqui com a convicção que o Espírito Santo é Deus, que agiu na criação, continua agindo, agiu no Antigo Testamento, agiu no Novo Testamento, encheu João Batista no ventre, foi gerado em Maria, foi quem gerou no ventre de Maria, Jesus, teve essa ação. Ele que vai aparecer ali no batismo como pomba, vai conduzir Jesus para o deserto, é aquele que nos sela no momento que nós cremos em Jesus, que nos convertemos. E o que é converter? É quando nós estamos nos afastando de Deus e damos meia volta e nos convertemos, nos voltamos para Ele, a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos. E aí somos selados. Depois que somos selados, vamos sendo em conjunto santificados também pelo Espírito Santo, dia após dia. Recebemos dons espirituais do Espírito Santo, recebemos o fruto do Espírito que vai ser gerado dentro de nós. Vamos nos desenvolvendo na presença dele, crescendo na presença dele, na graça, no conhecimento. É aquele que intercede, que fala, que nos direciona, que nos ensina. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, maravilhosa, porque não é a terceira pessoa porque é menos importante. Talvez você já tenha pensado, a terceira pessoa que é menos importante. Não, é apenas uma espécie de ordem. Você vai ver o Pai em evidência, o Filho em evidência depois nos Evangelhos e o Espírito Santo em evidência depois de Atos 2. Então é apenas uma ordem, não tem relação com quem é mais ou menos importante. Todos são Deus, 3 pessoas e um único Deus, tá bom? Eu espero que você continue conosco,
né? Você quer ter mais aulas como essa, conteúdos como esse, entre no grupo do WhatsApp. Talvez nesse momento você não vai fazer o curso de teologia, eu aconselho que faça, porque tanto os valores são acessíveis, mas o curso todo está sendo construído com uma identidade bíblica. E nós já vamos iniciar esse curso agora no mês de fevereiro. Todas as características, tudo sobre o curso de Teologia Fundamental, tá? O primeiro nível da teologia, nós vamos estar divulgando. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva. Você que de repente também quer seguir a gente no Instagram, vai lá, siga, faça parte do grupo do WhatsApp, aproveite todos esses benefícios, né? O intuito da ATB e o lema da ATB é preparando os escolhidos à luz da Bíblia. O nosso foco é a Bíblia, o seu foco deve ser a palavra de Deus, tá bom? Então, é isso. Eu agradeço muito você que ficou até aqui, que Deus possa te dar direção, que você possa ser um instrumento de Deus por onde quer que você venha andar e que você possa seguir nos acompanhando. Também vou deixar uma última novidade, isso é um spoiler. Logo, logo nós vamos ter o ATBcast. Nós vamos receber convidados, ainda não temos ainda a primeira data, mas vamos ter convidados nesse canal que nós temos aqui no YouTube, pelo menos aí a princípio uma vez por mês, para nós falarmos sobre a palavra de Deus, convidados especiais que vão trazer aí muito conhecimento, muita direção de Deus, sendo usados por Deus para as nossas vidas, tá bom? Deus abençoe a sua vida, grande abraço, fica na paz do Senhor e Deus possa seguir te direcionando. Tá bom? Até mais.